Quando falamos, quando afirmamos que no Brasil existe Estado de Direito, significa, de uma forma muito clara, que existe uma Constituição e uma lei que necessariamente precisa acobertar o conjunto dos brasileiros, independente da sua cor, da sua filiação partidária, da sua religião, dos seus sentimentos. A lei deve ser boa para mim e para o meu adversário, para o meu inimigo. Essa é a lei. E esse é o império da lei. E isso significa, com todas as letras, Estado de Direito. Daqui a pouco, não demora muito, dia 15 de março de 2025, nós estaremos fazendo um aniversário importante no Brasil. Neste dia, nós estaremos comemorando 6 anos. Eu vou repetir, senhores, 6 anos do inquérito da fake news, do inquérito do fim do mundo, do inquérito que empoderou o ministro do Supremo Tribunal Federal para ser o xerife do Brasil, para relativizar direitos, para ultrapassar a Constituição, para sentir-se à vontade para instalar centenas de outros inquéritos sem permitir que os advogados daqueles que estão sendo denunciados tenham acesso ao inteiro teor para fazer as suas defesas. 6 anos. O Brasil vive um regime de exceção. E nós, que lemos os grandes jornais, que pretendem fazer a opinião pública do nosso país, assistimos um desfile incessante de editoriais, onde as críticas são feitas a respeito da longevidade desse estado permanente de excepcionalidade, como se eles não tivessem culpa. Porque na hora em que o inimigo, entre aspas, estava sendo atingido com seus direitos relativizados, tudo era possível. O que estava em jogo era, entre aspas, a democracia. As eleições aconteceram, a transição foi feita, vivemos em um outro momento, mas o estado de exceção permanece. Os poderes excepcionais continuam. E no dia 8 de janeiro, um ato bárbaro, deplorável, de depredação de prédios públicos, passou a ser denominado por 2 anos por essa mesma mídia como um golpe de Estado. Sim, senhores, um golpe de Estado. Cidadãos foram presos de forma industrial. A sua culpa não foi individualizada como reza a lei. Se desprezou o instrumento do juiz natural. Se suprimiram instâncias e o STF, através desse instrumento de exceção, os julgou. E condenou pessoas sem antecedentes, por atos que já haviam sido praticados anteriormente nesta mesma praça, neste mesmo lugar, por um espectro ideológico diferente, e que tiveram outro tratamento, apenas de 12 a 17 anos de prisão, sobre o argumento de que estávamos lidando com terroristas, que armados de bolas de gude, de bíblias, de bandeiras, velhos, crianças, pessoas sem líderes, sem armas, estavam querendo suprimir de forma violenta o Estado de Direito. Estavam querendo acabar com a democracia brasileira. Mas pasmem, essa narrativa que durou 2 anos, de repente é posta por terra, eminente presidente. Porque na semana passada, nós assistimos à apresentação de um relatório da Polícia Federal que começa dizendo que havia uma elaborada inteligência militar
para praticar um atentado, e essa elaborada inteligência militar contemplava uma ação em que um dos componentes da ação, sem veículos, de repente se viu obrigado a buscar um táxi e não conseguindo, teve que ir a pé de uma das superquadras de Brasília até o Pátio Brasil. E a partir desta narrativa nova, desse novo inquérito, o golpe não era mais 8 de janeiro. Por favor, preste atenção, o golpe agora é 15 de dezembro ou 12 de dezembro. Ora, e as pessoas que foram condenadas? E aqueles que foram condenados a 14, a 12, a 17 anos por pintar de batom uma estátua? Por terem a infelicidade de estarem na praça pública naquele momento? Ou por terem adentrado os prédios públicos e efetivamente depredado, e devem ser responsabilizados, sim, mas de acordo com a lei e não com a narrativa, de acordo com o rito legal e não com o estado de exceção, de acordo com a lei que deve nos acobertar a todos, e não com uma tentativa clara de suprimir a vontade e a expressão de pelo menos metade da população brasileira que ousa pensar diferente. Meus senhores, é importante que venham a público explicar essa nova abordagem. Nós precisamos dizer aos órfãos de pais vivos que os seus parentes próximos, alguns exilados, impedidos de praticar a sua atividade laboral, impedidos de ter acesso às suas contas bancárias, mortos civilmente porque não podem se expressar. Precisamos dizer a essas pessoas que houve um equívoco, que houve um erro, e que 8 de janeiro não era o golpe, era 15 de dezembro ou 12 de dezembro, 20 e tantos dias antes, eminentes senadores. Após a apresentação do relatório, 2 dias depois, nós assistimos um outro espetáculo. E parece que está banalizado no Brasil as arbitrariedades. O delator, sim, o delator, o coronel Cid, publicamente, fala que estava sendo coagido, dá uma entrevista ou vaza áudios, colocando a sua resignação, é publicado por uma revista de grande circulação, imediatamente é chamado para que possa reiterar as suas posições sobre pena de que os benefícios da sua delação não o acobertassem, nem tampouco a sua família, sim, a sua família, a sua esposa, o seu pai. E olhem que coisa inusitada, que fato pitoresco que isso acontece no nosso Brasil. Esse cidadão é chamado a depor no mesmo dia em que é anunciado um novo processo. Mas quando ele é chamado a depor na Polícia Federal, senhores, a polícia diz a ele, e publiciza, porque sai nos jornais o vazamento seletivo, que caso ele não corrobore o que a polícia acredita que é correto, esses benefícios vão ser retirados novamente, pela segunda vez. E o seu depoimento em 200 anos de república é tomado inusitadamente, não por um juiz auxiliar, nobres senadores, mas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que faz a inquirição da testemunha, do delator. Sendo que 2 dias antes toda a imprensa anuncia que se ele não falar o que era necessário ser falado, ele poderia perder os benefícios da sua delação. Que Brasil é esse? Aonde nós estamos? Não dá para banalizar esse tipo de situação. E nós assistimos aqui um desfile incessante daqueles que defendem o arbítrio, daqueles que defendem a repressão, daqueles que querem calar e emudecer os que pensam diferente, não se lembrando que este país tem uma tradição de apaziguamento, que ao defendermos uma anistia, não fazemos porque queremos anistiar crimes, até porque defendemos que aqueles que depredaram sejam punidos. Nós queremos desarmar espíritos, nós queremos a volta da normalidade democrática, nós queremos que a Constituição seja cumprida, nós queremos que o escudo que nos protege, que a lei, possa voltar a vigorar em nosso país. É esse o sentido.
e que a discussão política importante, essencial, ela aconteça neste parlamento, no Congresso Nacional. Nós não podemos mais banalizar o fato de que ministros do Supremo Tribunal Federal estejam constantemente fazendo política, fazendo declarações políticas, além das suas prerrogativas de magistrados. Isso desequilibra a democracia brasileira. Espero, de verdade, que nós tenhamos a consciência de que, independente das nossas posições políticas naturais, nós somos todos brasileiros e temos que respeitar e preservar a nossa Constituição. Uma parte, senador. Concluindo, senhor presidente, e eu não tenho dúvida, senhor presidente, que esse tempo de tormenta vai passar, que esse tempo de desassossego vai passar e que nós teremos a possibilidade de voltarmos a termos em nosso país uma democracia plena, onde cada poder exerce o seu papel, sem ultrapassar as prerrogativas de cada um deles.